Nós vamos iniciar então nosso Evangelho e vamos estudar aqui o nosso livro Vinha de Luz, no capítulo A Verdade, é o capítulo de número 175. Nós já estamos finalizando esse nosso livro, que vai até o 180, e como a gente comentou na semana passada, se um ano tem 52 semanas, imaginando que a gente tenha feito todos os estudos de sextas-feiras, né, com feriados e problemas e tudo mais, a gente está no 180, então nós já estamos aqui há quase 3 anos, há mais de 3 anos, seguindo esse livro, né? Então já estamos bem acostumados com ele. Daqui a pouco a gente começa com uma nova obra, tem muitas obras aí que a gente vai escolher para fazer aqui o nosso trabalho, né, já que as mensagens são reflexivas. Então a gente vai pegar um livro que é bem legal para a gente começar, né? Essa de cabeceira, Nancy, legal. Bom dia, Francis. Então nós estamos na questão 175, intitulada A Verdade. E Emmanuel separa para nós aqui uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, aqui no versículo 1, começando, para a gente acompanhar o raciocínio da história. Começa dizendo assim: que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tens visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí depois continua aqui a nossa história. Então o que Emmanuel ressalta para nós é no versículo 6, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso traz para nós uma reflexão extremamente profunda, porque Jesus se coloca como uma referência para que nós nos transformemos em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações, de modo a nos elevarmos espiritualmente para poder alcançarmos o espaço que nos é destinado como espíritos, e principalmente cada vez mais próximos dessa sabedoria, dessa bondade, desse amor divino, dos quais nós vamos nos aproximando conforme a gente vai se elevando. E Jesus veio aqui ao nosso mundo, encarnando em nosso meio, para fazer com que todos os ensinamentos morais necessários para que a gente possa se elevar fossem demonstrados na prática. Isso porque é sempre muito fácil, dentro da história da humanidade, a gente observa isso com muita frequência, aqueles que são separados por conhecimentos que estão acima do conhecimento vulgar, do conhecimento normal, do conhecimento popular,
aquelas pessoas que têm uma visão do mundo espiritual diferenciada. Então, desde os tempos antigos, e Leon Denis nos traz essa lembrança no livro Depois da Morte, quando ele fala sobre os iniciados, quando ele fala sobre aqueles que são os portadores dos mistérios do mundo espiritual, eles naturalmente se afastavam das pessoas. Eles viviam enclausurados dentro dos seus templos, vivendo seus rituais, muitas vezes desfrutando de muitos privilégios, porque aqueles que eram sabedores dos mistérios do mundo espiritual tinham um lugar especial ao lado dos governantes, aqueles que eram os mais poderosos, já que a crença numa força sobrenatural sempre existiu em todos os tempos, em todos os povos, mesmo quase que de uma forma inconsciente. Eles simplesmente acreditavam nisso e continuam acreditando nisso também. Então, aqueles que eram os iniciados, que eram os praticantes de determinadas doutrinas religiosas, eles viviam suas vidas sem a preocupação de se misturar com outras pessoas. Consequentemente, as religiões elas acabavam se tornando apenas uma crença de alguns selecionados, de alguns privilegiados, enquanto que os demais da sociedade, da população, ficavam ali esquecidos, relegados simplesmente à própria sorte. Era necessário que o mundo espiritual, então, interviesse de um modo mais ostensivo, trazendo na prática, demonstrando realmente o que são essas transformações e por quê, quais são os objetivos dessas transformações. Então Jesus esteve entre nós, naturalmente sucedido por tantos e tantos outros espíritos, né, em várias regiões do mundo. Eles não vieram apenas para o Oriente Médio. A gente lembra de Buda, que estava aqui antes de Jesus, e tantos outros que vieram, como Moisés, como Zoroastro, como tantos e tantos, vieram mostrar em cada região do planeta uma atitude diferente, aliás, um pensamento diferente, através dessas atitudes mais elevadas. Então ele veio, demonstrou o seu exemplo, sem a preocupação de instituir dogmas. Mas na verdade a gente lembra sempre que quando se tem hábitos, se tem ali as pessoas estão convencionadas diante de algumas tradições, nós não conseguimos acessá-las, nós não conseguimos transmitir uma ideia, se não seguindo também essas mesmas práticas. Então o judaísmo, que era a religião dominante no Oriente Médio, lembrando que Jesus era judeu, de uma família judaica quando ele reencarnou, ele mantinha esses hábitos, exatamente porque não adiantava a gente querer simplesmente arrancar das pessoas aquilo que elas tradicionalmente viviam. Gerações após gerações, aquelas mesmas práticas. Então essas mudanças deveriam ser naturais e não simplesmente forçadas, né, violando a crença das pessoas. Mas de modo geral Jesus não se preocupava com essas crenças. A gente percebe, por exemplo, que nos históricos que são trazidos para nós a respeito da presença dele, da vivência dele, nós praticamente não vemos quase nada de ritual, a não ser o batismo, né, que ele se submeteu como uma demonstração de transformação que era necessária para aquele povo. Mas fora isso não havia nenhuma prática específica, a não ser o seu momento de oração, o seu momento de isolamento, quando ele se recolhia para fazer ali as suas preces, né? Mas assim, aquilo que é o mais significativo da presença dele aqui no nosso meio eram exatamente as suas viagens, os seus trabalhos de cura, os seus trabalhos de esclarecimento, quando ele falava sobre os seus sermões, quando ele falava com as pessoas embaixo de uma árvore, no alto de uma pequena montanha, à beira de um rio, à beira de um lago. Então ele sempre demonstrando na prática tudo aquilo que precisava ser feito. Então, de todos os seus ensinamentos e diante de todas as suas demonstrações, o mais importante de tudo era quando ele dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele dizia, eu sou o caminho no sentido de que é através do meu tipo de conduta, desse modelo de conduta, que vocês vão conseguir chegar no mesmo local. Eu sou a verdade, porque todos os ensinamentos que ele trazia eram os ensinamentos verdadeiros. E principalmente os ensinamentos baseados nos valores morais que ele transmitia. Quando ele falava sobre a humildade, quando ele falava sobre a coragem, quando ele falava sobre o amor, quando ele falava sobre a fé, isso tudo é verdade. E sendo verdade, é isso que deve ser disseminado, compreendido e praticado por todas as pessoas, por todos aqueles que seguem, por todos nós de um modo geral.
Brás, João, Nando, bom dia, Wagner. Por todos nós que somos seguidores. E mesmo assim, todos esses ensinamentos, independente de pensarmos na escola do cristianismo, nós podemos ver que todas as religiões trazem os mesmos valores. Aquelas que trazem diferentes, elas tiveram o seu tempo na tentativa de se estabelecerem, na tentativa de se enraizarem, mas acabaram simplesmente secando. Porque as verdades, diante das leis de vida, as leis naturais, aquilo que nós estudamos no Livro dos Espíritos, as leis naturais são definitivas. As leis naturais são eternas, são imutáveis. Então, na verdade, a gente vai se aproximando cada vez mais dessas leis, conforme a gente vai se esclarecendo, mas elas não sofrem transformações. Então, aquilo que Jesus trouxe para nós em termos de conduta, em termos de pensamento, estão dentro da categoria dessas leis naturais. Por isso ele se coloca como exemplo moral no seu modo de pensar, no seu modo de agir, para poder se transformar e transformar o mundo também. Porém, tudo na vida tem um porém, as interpretações que se fizeram dos seus ensinamentos se voltaram muito mais para os dogmas do que na prática moral. Então, dentro mesmo do cristianismo, nós lembramos que, ou até mesmo de outras escolas religiosas também, nós podemos até falar sobre as demais, de acordo com a evolução da história de cada povo, né, é uma necessidade do ser humano, a antropologia explica isso com muita propriedade, é uma necessidade que cada povo tem de tentar compreender a sua própria origem, ou as suas origens. E aí então começam a criar os mitos. Quando se fala em mitologia, necessariamente nós falamos de mitos que são histórias que contam a origem de cada civilização. Falam dos deuses, fala do mundo, fala da criação das pessoas, do nascimento das pessoas. Então, bom dia pessoal que chegou. Então, quando se fala em mitologia, cada região do planeta, cada grupo, cada sociedade tem a sua própria história. Os indígenas, entre os indígenas, cada tribo tem ali a sua origem, tem a sua gênese. Quando vai para a África, cada tribo tem a sua gênese. Quando a gente vai para a Europa, cada pequena sociedade tem a sua gênese. Na Ásia, em qualquer lugar é assim. Nós aprendemos, né? Que bom, Fernanda. Nós aprendemos, dentro dessa visão judaico-cristã, a ideia de Adão e Eva, que é um mito, faz parte dessa mitologia judaica, para explicar a origem da humanidade, a origem do mundo, a origem do universo. Quando nós pegamos, por exemplo, lembrando que o islamismo, por exemplo, segue também a mesma crença, a mesma gênese judaica. Até a história de Abraão, que é um patriarca geral de várias religiões, até ali então nós temos ali judeus e muçulmanos partilhando da mesma origem. Quando nós falamos, por exemplo, de povos orientais, nós temos ali a sua origem. Quando falamos dos hindus, que são povos milenares, talvez a sociedade mais antiga do planeta, é a sociedade da Índia, são os indianos e suas crenças. Então nós temos ali vários deuses, nós temos vários rituais, nós temos vários templos, nós temos vários métodos, tudo isso para explicar exatamente qual é a origem de cada povo. E daí então, quando nós pensamos de onde surgiram as religiões surgiram exatamente como uma evolução desses mitos originais. Por isso é muito difícil a gente dizer assim, por que um budista não pensa como um cristão dentro das suas práticas e rituais? Por que um muçulmano não pensa como um hindu? Por que um celta, por exemplo, no passado, não pensa como aquele que tem uma religião africana? Exatamente porque a origem de cada crença seguia uma linha evolutiva de pensamento baseado nos seus mitos originais, e a partir daí vieram as suas tradições, as suas crenças, a sua cultura e a evolução intelectual de cada povo. O Wagner colocou para nós aqui a mitologia, é o estudo de mitos, lendas e interpretação dos mesmos em uma cultura. Mitos são histórias populares ou religiosas complexas, com vários pontos de vista das pessoas que viviam na época em que os mitos foram criados, e a partir dali a evolução desse pensamento. Por isso então nós temos as religiões criadas, né, bom dia, Rô,
as religiões criadas evoluindo de vários pensamentos diferentes. Quando nós pegamos os livros de história e remontamos lá para a Idade Antiga, quando nós falamos dos sumérios, dos fenícios, dos egípcios, dos chineses daquele período e tantos outros povos daquela época também, nós lembramos que pegamos os livros de história, então nós pensamos quais são as características de cada povo. Nós falamos de sociedades que remontam de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 anos no passado. Então nós chegamos nos capítulos de cada povo e nós temos ali economia, administração, cultura e religião. Ou seja, características naturais de cada povo incluem também as suas próprias crenças. Então de lá para cá muito tempo passou, muitas histórias foram se transformando, muitas religiões morreram, muitas religiões nasceram. Chegamos ali na época dos gregos, dos romanos, que também tiveram ali a sua mitologia. Chegamos na mitologia nórdica, onde nós tivemos ali os vikings também pensando sobre a origem, sobre as suas próprias origens. Tivemos ali várias e várias outras, cada uma contando a sua própria história. E hoje nós chegamos, nesse período em que nós nos encontramos hoje, ainda vivendo essa mesma diversidade. Só que muito mais acentuada, como nós já conversamos anteriormente, diferenças muito mais acentuadas nas suas práticas do que nos seus valores. Porque os valores são os mesmos, as pessoas querem se transformar, elas querem se espiritualizar para encontrar exatamente com aquela força criadora, onde cada crença dá um nome diferente. Deus, arquiteto, mãe natureza, seja lá como for. Então, diferenciam-se nas suas práticas, mas se assemelham nos seus valores. Só que para nós, que estamos vivendo no mundo encarnado, e o fato de estarmos encarnados nos coloca numa condição de vulnerabilidade ou de suscetibilidade muito maior com relação a esses estímulos materiais. Para nós, o mais importante é ver, ouvir, sentir no corpo físico, ser tocado, fazer um gesto. Então essas práticas têm muito mais valor para nós do que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós alimentamos na nossa mente, no nosso coração, através dos nossos sentimentos. Então, para poder falar com Deus, por exemplo, eu dou muito mais valor para a postura que eu tenho, se eu me encontro na frente de um altar, se eu me encontro num local, se eu estou de joelho, se tem vela acesa, se tem música do lado, do que com o pensamento que eu estou emitindo. Nós observamos que isso é comum para todas as pessoas, nós também somos assim. Podemos ver que muitas vezes você vai a um centro espírita participar de uma reunião e naquele momento de prece nós observamos que as pessoas assumem aquela postura de meditação, mas muitas vezes o pensamento está viajando. Olhos fechados, as mãos com as palmas estendidas, aquele posicionamento muitas vezes em pé, sentado, de mãos dadas e tudo mais, mas mentalmente as pessoas estão distantes, elas não conseguem focar. Elas não conseguem se sintonizar com esse pensamento superior. Isso não é algo negativo, no sentido de fazer certo ou fazer errado. Isso, na verdade, faz parte da nossa condição atual. Nós ainda não temos esse conhecimento espiritual para realmente falarmos com Deus acreditando piamente na sua existência, ou conversarmos com os espíritos com a convicção de que eles estão ali presentes. Nós até acreditamos, mas de acreditar a ter certeza absoluta, tem uma diferença muito grande. Eu tenho certeza absoluta que eu vejo alguém em pé na minha frente, porque eu estou vendo, meus sentidos me provam isso. Agora, eu não tenho certeza absoluta se no momento em que eu estou fazendo uma prece, tem alguém me ouvindo. Aí vai cada um com a sua própria crença, cada um com as experiências que vivenciou nesse campo da espiritualidade. Alguns têm mais convicção, outros têm menos convicção, mas nós percebemos que isso já é algo subjetivo, faz parte da pessoa e não da crença que ela abraça. Todos os espíritas pensam da mesma forma? Sabemos que não. Todos os católicos pensam da mesma forma? Também sabemos que não. Protestantes, judeus, muçulmanos, hinduístas e assim vai. Então nós sabemos assim que as bases de cada religião servem para ela como referência, mas cada indivíduo tem uma postura diferente diante dela. No geral, exteriormente,
e muitas vezes até com relação às suas crenças, isso acaba sendo geral para todos que seguem aquela mesma ideia, aquela mesma filosofia. Mas o modo como a pessoa lida emocionalmente e também intelectualmente e também com seus valores acaba sendo diferente, exatamente porque estamos em parâmetros diferentes de evolução e cada um tem uma história diferente também. O Braz colocou, né, o livro guia desses povos, né, mais orientais, né, tem menos contradições do que a nossa velha Bíblia, né? Ainda assim, Braz, quando a gente fala sobre as contradições do mundo oriental, a gente está falando de qual Oriente exatamente? Nós podemos perceber, por exemplo, que o pensamento de um muçulmano que está no Oriente Médio é diferente, por exemplo, do budista, é diferente do hinduísta, é diferente do shintoísta, né? Então, assim, de certa forma, esses livros são mais contam histórias, né, baseados também nesses mesmos mitos, mas ainda assim dificilmente você vai conseguir provar que aquela informação ela é correta, né? A Isis colocou bom dia, né? Sem os mitos não existiriam os ritos de passagem, que é uma necessidade da humanidade, a necessidade do homem. Ele necessita desses rituais, né? Com relação a batismo, com relação a casamento, com relação à formatura. Você precisa de uma viagem, você precisa de uma festa, com relação aos aniversários. Então, faz parte da nossa natureza alimentarmos, né, a necessidade desses ritos, a necessidade desses cerimoniais. Então, o que Emmanuel coloca para nós aqui nesse nosso livro, nesse nosso texto, é exatamente isso. Quando Jesus é colocado como referência, quando ele diz eu sou o caminho e sou a verdade, ele fala sobre os seus valores, ele fala sobre as suas crenças. Ele não fala sobre práticas. Essas práticas foram mudadas. Um exemplo disso, por exemplo, são essas roupas sagradas que os sacerdotes utilizam para poder realizar ali os seus cerimoniais, os seus cultos, as suas reuniões, coisa que Jesus não fazia na sua época. Pelo contrário, ele dizia que os fariseus e os saduceus, que eram aqueles doutores da lei, valorizavam muito mais as suas vestimentas, né, os chamavam de hipócritas, por exemplo, do que aquilo que eles falavam e demonstravam na prática. Hoje nós temos, né, aquelas roupas com fios de ouro, nós temos aqueles chapéus que são diferentes, cajados, tronos dourados, aqueles templos maravilhosos, tudo isso fugindo completamente ao ensinamento que Jesus trouxe, que se baseava essencialmente na palavra, na atitude e na ideia. Então, mas por que isso aconteceu? Porque é uma necessidade do homem exteriorizar a sua fé através de uma postura material. Então nós precisamos materializar a nossa fé. Já falamos sobre isso. Como é que se materializa uma fé? Eu torno a minha fé materializada quando eu preciso cantar para poder dizer o que eu estou sentindo, quando eu preciso dizer em voz alta aquilo que eu estou sentindo, quando eu tenho que ter um objeto sagrado para poder tocar e estar em contato com o mundo espiritual, eu tenho que estar num ambiente sagrado onde eu possa estar mais próximo do mundo espiritual ou de Deus, seja lá qual é o objeto de crença de cada religião. Eu tenho que estar numa postura de joelhos, de olhos fechados, sempre para poder demonstrar, de colocar para o exterior aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou acreditando. Então valorizamos muito mais isso, essa questão exterior, do que aquilo que é interior. O texto de Emmanuel diz o seguinte para nós: por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. Aqui ele já começa. Em boa lógica, quer dizer, com a razão, com bom senso, ninguém vai exibir a verdade pura diante das pessoas. Né? Ah, obrigado, Isis, legal. Que bom, parabéns para os professores. Então ninguém vai ter o bom senso de mostrar, de colocar de um modo explícito aquilo que o mundo espiritual tem para revelar. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana,
assimilável por todos de imediato. Há de esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressistas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros primas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Aqui um pouco mais acima, tem uma passagem muito interessante, quando ele diz assim que, primeiro, que a profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade dos caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. O que isso significa? Que cada um de nós, embora todo mundo busque a felicidade, busque a paz absoluta, a felicidade plena, busque o mundo espiritual nas esferas mais puras, nas esferas mais perfeitas, embora todos nós busquemos esses objetivos, nós escolhemos caminhos que não são mais convenientes. Eu escolho aquele caminho que é melhor para mim. Aliás, esse é um dos motivos, inclusive, que tem provocado um grande atraso na evolução da humanidade. A gente quer alcançar o céu, mas não quer fazer sacrifício. Então eu começo a escolher aqueles caminhos que para mim são mais convenientes. Então eu vou em busca das ideias que me favorecem. E essas ideias, normalmente transmitidas de uma forma maciça dentro das religiões, eu vou então me aproximando daquela religião e acompanho aquelas pessoas que pensam como eu. Daí então eu vou ser espírita, ou eu vou ser católico, ou eu vou ser isso, ou vou ser aquilo. Cada um buscando então a religião que melhor lhe satisfaz. Se eu me encontro aflito, por exemplo, eu posso ter a necessidade de falar com um santo, para que ele possa interceder por mim. Eu posso conversar diretamente com Jesus, eu posso buscar um espírito amigo que possa me dar assistência, eu posso por mim mesmo resolver os problemas. Quando ele fala que cada escola religiosa, em razão disso, mantém cursos diferentes na revelação gradativa, a gente lembra exatamente que aquela pequena história que eu já contei para vocês, que vem do Oriente Médio, vem do Irã, do Iraque, se eu não me engano, que fala que Deus colocou a verdade num grande espelho, quebrou em vários pedaços e jogou pela terra. E cada pedaço formou um pensamento voltado ao mundo espiritual diferente. Então cada religião, na verdade, em vez de ser detentora de uma verdade absoluta, ela contém um fragmento de verdade que ela conseguiu alcançar através dos seus sábios que escreveram, os seus livros sagrados, que criaram ali as suas escrituras e tudo mais, fizeram as suas interpretações. Então se baseiam naquele pequeno fragmento de verdade. Só que naturalmente, como é do comportamento humano, nós somos muito orgulhosos e queremos ser os privilegiados em que nós somos os donos da verdade, enquanto que os outros não conhecem ainda a verdade. Os meus livros são mais verdadeiros do que os seus, as minhas ideias são mais verdadeiras do que as suas, os meus rituais são mais poderosos do que os seus. Enfim, a gente vai criando ali a nossa história. E aí fala então que essa claridade imaculada
ou seja, essa claridade pura, essa verdade absoluta, ela não seria, no presente estágio da evolução humana, assimiladas por todos de imediato. Basta a gente lembrar, por exemplo, que em várias passagens na nossa história, nós tivemos ali conflitos significativos, perseguições, mortes, destruição, tudo isso em nome das verdades. Verdades estas que hoje já não são mais professadas. Elas se transformaram, sofrendo pequenas mudanças. Antigamente nós tínhamos ali as cruzadas, né, que mostravam muçulmanos e cristãos, de modo geral, degladiando-se entre si, um matando o outro em nome de verdade. Hoje nós temos aqueles que equivocadamente e que sofrem a condenação dos demais, que continuam com essas práticas. Ainda continuam alimentando essa mesma ideia de que são donos da verdade e que essa verdade deve prevalecer pela imposição, não pela razão. Vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas. Essas verdades estagnadas que a gente coloca são exatamente aqueles dogmas. O dogma, a gente lembra, é uma ideia que não pode ser contestada. Se você é seguidor de uma determinada fé, de uma determinada crença, você tem por obrigação acreditar nos fundamentos que aquela escola propõe. No caso do cristianismo, por exemplo, de algumas escolas do cristianismo, coloca-se, por exemplo, né, que Jesus é um espírito ressurreto, né, ele ressurgiu de novo do mundo dos mortos, fala sobre a criação, por exemplo, do planeta, do universo, partindo daqueles dois indivíduos, Adão e Eva. Pode parecer algo infantil, que até mesmo hoje, nem mesmo hoje, esses seguidores conseguem acreditar em virtude da evolução do conhecimento, da evolução da ciência, mas é um dogma, ele está lá. Se por acaso hoje a igreja dissesse assim, a partir de hoje a gente tem certeza que Adão e Eva não existiu, eles vão ter que rasgar os primeiros livros da Bíblia. Pois é, exatamente, está escrito, mas a razão não acompanha. O que eles fizeram? Começaram a modificar aquilo que está escrito, trazendo interpretações. Então fica mais fácil você aceitar o que está escrito, dependendo da interpretação. Que Adão e Eva, por exemplo, não foram os dois primeiros seres criados no planeta. Eles representam a origem de um povo. Olha a interpretação que eu estou fazendo. Representam a origem de um povo que passou por determinadas experiências assim, assado e tudo mais. Então, fazemos interpretações para poder justificar aquilo que está escrito e que já não é mais aceito com certa lógica. Com um pouco de lógica, não precisa nem de muita. Por isso, então, nós temos ali, como eu comentei com vocês, verdades estagnadas. O que acontece quando uma verdade é estagnada? Os seguidores começam a se questionar. Mas será que é isso mesmo? Tudo aquilo que a gente aprende na escola, tudo aquilo que eu vivo na minha vida, não está batendo muito com aquilo que está escrito. O que será que tem de errado? E esses questionamentos levam as pessoas à dúvida. Outros se apegam de um modo absoluto a essas verdades e não há nada que possa mudar. Com todas as provas ou com tudo aquilo que possa trazer indícios ou ideias diferentes daquilo que está escrito. Verdades provisórias da ciência. A ciência hoje, estudando também sobre a origem do homem, estudando também sobre o pensamento, estudando também sobre os sentimentos das pessoas, aquilo que se existe algo mais além do mundo material, isso também foi mudando com o passar do tempo. Hoje a ciência começa a pensar de um modo diferente. Verdades progressivas das filosofias, a filosofia materialista, por exemplo, que dizia que essa história de acreditar no sobrenatural para poder buscar algum tipo de conforto, algum tipo de consolação, já não é mais algo suficiente. O que interessa para você é essa verdade que a razão, que o mundo material pode te propor. Aí nós tivemos ali o positivismo na época de Kardec, também, que tinha Auguste Comte trazendo um pensamento diferente, dizendo que somente as ciências humanas, as ciências do mundo material poderiam servir de base para qualquer tipo de pensamento em qualquer área do ser humano. Então nós tivemos ali filosofias que também trazem, né, um pensamento como a doutrina mesmo, como filosofia, que fala sobre filosofia sobre consequências morais. Temos ali verdades convenientes nas lides políticas, né? Cada
partido político traz ali a sua verdade, dizendo que ele tem a solução dos problemas, que esse pensamento é o correto. Aí nós tivemos ali linhas de pensamento da economia, como o capitalismo, como o socialismo, né? Cada um pensando de modo diferente. E verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Em cada época a gente pensa diferente. Os políticos de hoje, por exemplo, se vocês tiverem oportunidade de pegar, por exemplo, um texto que é utilizado hoje por um político do século XXI e pegar um texto que é utilizado por um político na época, por exemplo, na década de 70, na década de 80, nós veremos ali discursos completamente diferentes, porque as necessidades da sociedade eram necessidades diferentes. Então muitas vezes propunham uma filosofia, uma linha de pensamento que era absoluta e definitiva para a solução de todos os problemas. Hoje nós apresentamos os nossos novos problemas e vemos que aquelas ideias estão completamente ultrapassadas. Então tudo que diz respeito a tudo aquilo que tem origem no homem, né, bom dia Balk, tudo aquilo que tem origem no homem, ele tem tendência a se transformar porque o próprio homem se transforma. Peguemos, por exemplo, hoje nós vemos ali passando na televisão aquela série Gabriela, obra de Jorge Amado, que se desenrolou ali na década de 20, década de 30, por exemplo. E aí nós vemos o comportamento daquelas pessoas daquela época e das pessoas da nossa época. Nós vemos, por exemplo, né, o Zé lembrou aqui da escravidão, voltamos ali para o século XIX, 1888, né, foi o ano da abolição da escravatura, no dia 13 de maio. E aí então, qual era o pensamento dos fazendeiros, da sociedade naquela época? Alguns eram abolicionistas, outros eram escravagistas. Pegamos então aquele pensamento do século XIX e trazemos para o século XXI. O que nós pensamos a respeito da escravidão? Nós vemos então que o pensamento do homem vai mudando. Se o pensamento do homem vai mudando, as suas crenças, as suas convicções, os seus ideais também vão se transformando. Por isso então nós pensamos, como é que nós podemos ser detentores de uma verdade absoluta se nós estamos passando por um processo constante de transformação? No Livro dos Espíritos nós temos ali a orientação dos nossos instrutores, que dizem que as leis divinas são absolutas e imutáveis, e elas serão sempre as mesmas em qualquer época da humanidade. Enquanto que as verdades relativas do homem, elas são mutáveis, como são mutáveis os próprios homens. Então, na verdade, quando nós discutimos, batemos boca dizendo que eu sei a verdade, mas você não sabe, porque eu estou no caminho certo e você não sabe, na verdade demonstra apenas a nossa visão limitada dentro daquele momento da nossa existência. A Isis colocou, né, até hoje, né, essas verdades ainda assumem um papel importante, principalmente na Igreja Católica. Houve algumas mudanças, mas alguns paradigmas, que para nós é utópico, permanecem. Basta assistir o filme Os Borgias, né, que veremos que ao longo da história muita coisa não mudou, né? Eu acho que não, sabe? Eu penso sempre assim, sabe, Isis, porque não é. A gente fala Igreja Católica porque ela é uma referência para nós, uma referência histórica que a gente não tem como a gente se desvincular, né? Mas assim, você pega todas as religiões, elas tiveram momentos diferentes. Hoje, por exemplo, o próprio Espiritismo, diferentemente do que Kardec viveu na época dele, um espiritismo mais analítico, mais científico, mais filosófico, está muito diferente do espiritismo mais religioso que nós vivemos hoje. Então a própria doutrina espírita também passa por essas transformações e tenta se moldar de acordo com aquilo que ela é, com que ela realmente é. Assim como todas as religiões estão também tentando encontrar essa verdade. Só que não é a religião que encontra a verdade. A gente lembra que quando nós falamos em instituições, nós falamos, na verdade, sobre homens que sustentam essas instituições. Quando nós falamos sobre nações, igrejas, filosofias, grupos de ciência, isso tudo são nomes que nós damos para aquele pequeno aglomerado de pessoas. Então, na verdade, essas religiões, todas as religiões só vão conseguir encontrar realmente essa verdade quando os indivíduos se transformarem, que é exatamente aquilo que Emmanuel coloca para nós aqui nessa passagem final. Ele diz assim que
Peraí que eu acabei de mudar aqui para o lado errado, só um instantinho. Ele diz para nós assim: diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus será a verdade sublime e reveladora. Então ele é para nós uma referência hoje de que eu me transformo acompanhando aquele ensinamento que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ninguém pode chegar ao Pai senão através de mim. Não é porque ele é porteiro, ou porque ele está cobrando pedágio, ou porque ele é o ascensorista ou motorista. Mas ele diz assim: ninguém pode chegar até Jesus sem viver aquilo que eu vivi. Aqui mesmo, no próprio Evangelho de João, aqui no versículo 12, no capítulo 14 do versículo 12, aliás, no versículo 12 do capítulo 14, ele coloca: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Então, na verdade, quando fala que nós temos que seguir o mesmo caminho, eu já falei para vocês, não é a gente ir atrás dele como aquele bando de ovelha acompanhando o pastor. Nós temos que seguir atrás dele fazendo a mesma coisa que ele fez. Porque se ele caminha naquele trajeto trabalhando, nós temos que ir atrás trabalhando junto. E é exatamente essa mudança prática que fará com que as nossas instituições se transformem. E para a gente finalizar, todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, transformadores, e começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Então, se nós pensarmos que a verdade é um grande astro no espaço, uma grande estrela, e nós estamos ali girando em torno dela, a gente tem que se perguntar: qual é a distância que eu me encontro exatamente desse centro vital? Qual é a camada orbital que eu ocupo nesse momento diante das minhas próprias crenças? Na verdade, a gente vai percebendo que eu vou me aproximando dela conforme eu vou me transformando. Então é através das minhas atitudes, através das minhas ações, que eu consigo encontrar realmente o resultado prático dessas mudanças, dessas minhas crenças. Então nós estamos ali. Hoje nós temos, por exemplo, a doutrina espírita, que surgiu como uma revelação do mundo espiritual. E ela é combatida até hoje. Porque tem proibição de fazer mundo espiritual, quem evoca espírito deve ser apedrejado, quem faz isso faz aquilo. Então até hoje, mesmo os espíritos trazendo essa nova informação para nós, não vou dizer nem nova verdade, para não dizer que nós estamos com essa pretensão de sermos detentores dessa verdade, mas nós conseguimos alcançar um certo entendimento a respeito dessas manifestações através do estudo. E nós acreditamos que isso é uma verdade. Mas as demais religiões não pensam assim. E a pergunta é, a questão é, a verdade, aquilo que realmente se sustenta na verdade, ainda que seja visto de um modo incompleto, ele vai se sustentar. Aquilo que se baseia numa verdade instável, para não dizer numa mentira, ele vai fatalmente cair. Porque conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo as coisas de um modo diferente. Então é essa autotransformação que nós temos que promover. Não tentar fazer com que as pessoas pensem como nós, não tentar fazer com que o mundo se transforme dentro da nossa perspectiva. Quando nós vamos nos transformando, tudo ao nosso redor vai naturalmente também passando por esse mesmo processo. Então a gente tem que pensar sempre, essas mudanças não são as práticas exteriores. Essas mudanças acontecem dentro de nós, pelos nossos valores, pelas nossas crenças, pelo nosso modo de pensar. Aí sim a gente vai conseguir realmente se aproximar cada vez mais dessa verdade. A verdade não é materialista, a verdade é moral. Então nós temos que nos preocupar com essa moralidade. Se eu me encontro dentro dessas referências que Jesus trouxe para todos nós.
não saiu perseguindo ninguém, não saiu caluniando ninguém, não saiu tentando derrubar ninguém, ele simplesmente mostrou aquilo que ele era. E aquilo que ele era já foi suficiente para fazer com que uma nova linha de pensamento viesse nesses últimos 2000 anos. E assim também nós. Quer dizer, se eu tenho a minha crença e eu me sustento nela, é ali que eu vou caminhar. E é isso que vai fazer então a grande diferença. Então essa verdade, quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a luz, trouxe para nós um exemplo. Allan Kardec lembra na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que a grande preocupação que ele teve, ou que a doutrina espírita tem com relação à vida de Jesus, não era para onde ele foi ou o que ele fez, mas é como ele fez e o que ele pensava. Então se preocupa muito mais com o aspecto moral do cristianismo do que com seus dogmas, do que com as suas crenças particulares. E assim nós. A doutrina espírita é destituída de qualquer tipo de prática religiosa, de qualquer prática dogmática. Nós temos técnicas que são aplicadas para determinado tipo de trabalho, para determinado tipo de tarefa, mas a essência moral, ela é fundamental e ela deve estar conectada diretamente com os pensamentos de Jesus. Então, meus amigos, essa é a verdade, é esse modo que nós temos que compreender a presença do nosso mestre. Por isso ele é chamado mestre, que é aquele que instrui, é aquele que exemplifica, é aquele que orienta, e é isso que ele é para nós. Ele não é simplesmente o modelo de adoração, ele é o modelo de conduta, que é fundamental para todos nós.